Olá, meus queridos alunos da Faculdade Escom. Eu sou o professor Laci Marcos Dias e estarei conduzindo você nessa disciplina importantíssima para a compreensão do direito e dos fenômenos sociais de criação da lei, que é a sociologia jurídica. Meus queridos amigos, queridos alunos, sejam bem-vindos a essa cadeira que formata o seu pensamento e muda o seu olhar sobre o fenômeno social. A sociologia, ela é uma disciplina e um estudo acadêmico um pouco mais recente, datado ali do final do século XIX, XVIII, XX. Você tem ali alguns estudos para a compreensão contextual dentro do universo das mudanças em que o mundo teve nos últimos 2 séculos. Nós tivemos como grandes fatos sociais a Revolução Francesa. Posteriormente a isso, nós tivemos a grande Revolução Industrial. Se no limiar da virada do século, mudanças nas relações de trabalho, o surgimento do capitalismo, a Revolução Industrial traz o surgimento dos direitos trabalhistas, criação da Organização Internacional do Trabalho, Liga das Nações, Guerra de 1914, Revolução Russa, socialismo. Posteriormente, Guerra de 45, 39, 45, o mundo se divide em 2 grandes blocos, capitalismo e socialismo. E é nessa efervescência de mudança geopolítica, de natureza, de pensamento, que surge o estudo da sociedade. A sociologia, ela se importa com os fenômenos sociais. A análise das questões sociais, elas vão ser observadas de forma empírica. E para nós advogados, para nós organizadores do direito, para os criadores da lei, estudar esses fenômenos sociais, compreender as mudanças que vão vir, que estão acontecendo e que já aconteceram, nos dá uma amplitude de olhar sobre a comunidade, sobre o indivíduo, trazendo um limiar de pensamento que vai além da própria lei. A sociologia, ela busca criar dentro do contexto jurídico uma capacidade para a promoção da justiça social, pois o direito, ele é um fenômeno coletivo exercido através de representantes do povo por um processo legislativo descrito na pirâmide constitucional. No topo, no alto, acima de tudo, nós temos a Constituição, e é de onde deriva o processo legislativo. E a criação da lei, ela se importa com o quê? Qual o fundamento legal para a criação de uma lei? Verificar determinado comportamento social. Vamos tipificar um novo crime? Vamos retirar essa tipificação penal de crime. Vamos criar uma nova regra de conduta na vida moderna? Nós precisamos estudar outros fenômenos que não aqueles que criaram o direito no passado. Porque o direito, ele vive no passado, projetando as condições futuras para que a lei haja de forma presente. Sejam muito bem-vindos à nossa disciplina de Sociologia Jurídica. Em um contexto histórico, nós observamos que no final do século XVIII, nós tivemos a Revolução Industrial.
que mudou a forma da organização econômica, político e social de todo um sistema que era baseado no quê? Na manufatura. A Revolução Industrial, ela modifica a estrutura da sociedade, ela cria uma nova classe social que é a burguesia e surge o empresário. Surge uma pessoa que explora o trabalho de outrem para vender e acumular riqueza. Advém daí um novo sistema chamado capitalismo. Essa mudança, essa desintegração da sociedade rural, arcaica, para uma transformação abrupta do crescimento das cidades, principalmente na região de Londres, Birmingham, entre outras cidades inglesas, faz com que modifique a forma de comportamento da sociedade. Porque nós passamos a verificar que as pessoas deixam de produzir para se alimentar para uma produção em larga escala, para uma venda. E essa produção não é feita por quem detém o capital. Não, ela é terceirizada. Eu tenho as grandes invenções da máquina a vapor, o crescimento dos bairros, de comunidades periféricas, a desregulamentação do mercado de trabalho, e tudo isso vem num poço efervescente de mudanças tecnológicas, políticas e comportamentais. Isso porque nós temos uma comunidade estabelecida e uma sociedade agrária, uma sociedade de manufatura. E com a invenção da máquina, e com o surgimento da indústria, e com a dominação do capital e o acúmulo de riqueza pela burguesia, toda essa comunidade rural ela começa a se concentrar nos arredores das fábricas. Começam a surgir residências, começam a surgir problemas de infraestrutura, o Estado começa a buscar soluções sanitárias. É aí que nós temos a crise da água, a crise de saúde pública, novas doenças que estão ligadas à falta de higiene, ao excesso de trabalho, à falta de equipamentos. Tudo isso vem num momento que não há regulamentação do Estado. Vigora o princípio da mão invisível, do Estado mínimo regulador. A força do contrato, do negócio jurídico, ela é extremamente aplicada. E é nesse contexto que nós temos o nosso primeiro Código Civil, vinculado às ideias do neoliberalismo social que existe na Europa, com a força do quê? Do capitalismo, que vem forte, inundando todas as prateleiras, mudando a forma da política, porque a ascensão da burguesia também transforma o parlamento, muda a forma do entendimento da relação política, econômica e também social. Nesse interregno surgem alguns pensadores, né? É nesse interregno de exploração, de falta de regulamentação, de urgência e emergência das determinadas várias crises sociais que tem, que surge o pensamento comunista, que surge as primeiras condições de proteção ao trabalhador da Organização Internacional do Trabalho. É nesse meio de trabalho, de jornada extremamente perigosa, insalubre, que vem a concepção de saneamento básico, de condições mínimas existenciais para que se possa sobreviver com
dignidade. Então surge uma novidade dentro da sociedade, que é o quê? O movimento social e a busca por todas as reformas que se fazem necessárias, tendo em vista a precariedade da situação de vida da classe trabalhadora. Porque nós agora temos uma novidade nesse meio. Nós temos uma classe que é o quê? A mão de obra, quem faz acontecer. E ela é meramente remunerada pelo seu trabalho. Não existe insalubridade, não existe idade para o trabalho. Crianças trabalhando 12 horas, 15 horas em minas de carvão. Não existe saneamento básico, coleta de esgoto, serviço de lixo, escolas para todas as crianças. Existe um pensamento dominante do Estado mínimo dentro do limite desenfreado de arrecadar recursos que é da burguesia. Então, nesse íntere surge o quê? O movimento social. E esse movimento social ele é observado nas academias, nas universidades, e surge o pensamento iluminista, com grande movimentos de pensadores que começam a analisar de forma científica o fenômeno social. Daí o nome sociologia. Liderando esse movimento, a gente tem Augusto Comte, que traz o positivismo sociológico. Ele desenvolve uma abordagem filosófica, metodológica, para esse estudo da sociedade, dessa fenomenologia que está acontecendo. A partir disso, surge a ciência da sociologia. Grandes expoentes, grandes pensamentos. Karl Marx traz uma análise da estrutura de classe, de conflito. Weber traz a importância da ação individual e da cultura, dentro de todo esse estudo teórico, econômico que se desenvolve na sociedade. E Max Weber, ele traz o desenvolvimento da ideia de ação social. Durkheim, Emile Durkheim, ele traz o estudo das instituições sociais e a coesão, a contribuição ao focar os seus estudos, o quê? Na coesão social. Qual é o papel para a manutenção da ordem social e coletiva? Ele cria esse conceito de consciência coletiva que vai sobrepor o quê? A vontade individualista predominante naquele momento. O contrato faz lei entre as partes. Você é meu funcionário, eu posso te explorar ilimitadamente, pagando aquilo que eu acho justo ou que o mercado impõe. Não. Durkheim traz a ciência da coletividade. Olha, esse grupo de pessoas, para que ela possa trabalhar, te enriquecer e você ter uma rentabilidade maior, ela precisa ser tratada com carinho. O seu interesse pessoal não pode sobrepor o coletivo. Olha que coisa linda. E nós temos aí o desenvolvimento dos direitos de segunda geração, que são os direitos sociais, a educação, ao saneamento, a limitação da jornada de trabalho, a hora extra. No Brasil, você já tem ali um movimento dentro das ferrovias, você tem a Lei Eloy Chaves, você tem o início da Previdência, você tem Bismarck criando um sistema de proteção na Alemanha para o pós-guerra, para os trabalhadores. Então, todo esse embrião, toda essa semente que é lançada com esses pensadores, ela vai culminar onde? Nas leis. Então, esse campo de compreensão social, a formulação de políticas públicas, ela surge do quê? Do estudo dos fatos sociais. E isso reverbera
dentro das reformas em que o Estado vai começar a implementar. Ele vai começar a organizar a vida social, ele vai começar com a coleta de lixo, o saneamento básico. Na Inglaterra você tem uma crise muito grande, né, sanitária, por causa da contaminação da água. Você vai ter na França a regulamentação da jornada de trabalho, você vai ter na Alemanha o surgimento do direito previdenciário, as previdências privadas, as aposentadorias, tudo isso advindo desses movimentos sociais que vai culminar na reforma completa do Estado e no pensamento político, pois a elaboração da lei ela vai sobrepor a vontade individual e vai pensar no coletivo. Meus queridos, leiam o nosso material de apoio e sejam muito bem-vindos a essa disciplina que te faz pensar coletivamente no todo para a aplicação, a criação e a modificação do nosso direito através da lei. Muito obrigado.